Fala aí, galera, beleza? Tudo bem, meus anjos e minhas anjas, meus consagrados, minhas consagradas, meus alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeado. Então, estou aqui com vocês mais uma vez, vivendo esse momento lindo, maravilhoso, inacreditável e tão sensível que é fazer uma revisão por meio dos exercícios, né? Para quem já me conhece, né, esse professorzinho aqui que vos fala, né, não preciso me apresentar. Mas, para quem não me conhece, meu nome é o quê? Matheus Pranto. Não é isso, professor de linguagens? Então, vamos lá, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelas questões da apostila. Beleza? Pelas questões. Se pedir para ler o texto, nós voltamos ao texto e lemos. Show? Tranquilo? Vamos lá. O gesto mencionado no terceiro parágrafo do editorial diz respeito a quê? Está falando do terceiro parágrafo de um editorial. O que é um editorial? Né? O editorial é um gênero textual, né, veiculado, publicado geralmente onde, gente? No jornal. Né? O editorial costuma ser um texto opinativo. Esse texto opinativo costuma representar a opinião do grupo em que há a publicação desse jornal. Não necessariamente, beleza? Tranquilo? Mas costuma, geralmente. Tranquilo? Show? Então, vamos lá. Vamos ao terceiro parágrafo. Já que pediu para ler o texto, vamos ao texto. Terceiro parágrafo. Aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos, partisse de outrem o gesto. O gesto retoma o segundo parágrafo, na verdade. O gesto aqui funciona como um elemento, um operador coesivo. Ele recupera uma informação. Ele é um referencial de informação. Né? A coesão se estabelece pontes. Não é isso? A coesão é para se estabelecer pontes. Não é? Então, aqui é um operador coesivo, é um operador, é um elemento que recupera uma informação dita anteriormente. Qual é essa informação que ele recupera dita anteriormente? Em uma cerimônia simples, a ministra quebrou o protocolo já no início de seu discurso. Em vez de cumprimentar primeiro o presidente da República, Michel Temer, Carmen Lúcia considerou que a maior autoridade presente era Sua Excelência, o povo. E, por isso, saudou antes de todos o cidadão brasileiro. O gesto é de saudar antes de todos o cidadão brasileiro. Beleza? Esse foi o gesto da ministra Carmen Lúcia. Beleza? Tranquilo? Essa é a resposta da questão que estamos lendo. Vamos voltar para as perguntas. Pela leitura do texto, infere-se que a expressão mero populismo, empregada no terceiro parágrafo, significa, ou seja, vamos voltar ao terceiro parágrafo, né? Temos que voltar para poder entender. Aqui. Partisse de outrem, o gesto talvez pudesse ser considerado mero populismo. Vindo da nova presidente do STF, guarda a coerência com outras iniciativas de valor simbólico semelhante, como abrir mão de carro oficial com motorista ou dispensar a festa em sua própria posse. Ou seja, são gestos de tomada pessoal que dialogam com o povo. Né? E isso é uma simulação de que, olha, vou deixar de usar o carro oficial, eu vou deixar de ter uma festa na minha, não vou no hospital, eu vou usar o hospital público, né? Eu vou usar o hospital público, tá ok? Né? Então a gente tem aí os governadores, os presidentes, né? Os políticos fazendo uma questão chamada de simular populismo. Fala isso para se aproximar do povo, mas quando são eleitos, o que eles fazem? Né? Não vou usar o hospital público. O que eles fazem? Vão lá, né? Quer dizer, vou usar o hospital público. O que eles fazem? Vão lá e vão para o hospital particular. Né? Não vou usar o cartão executivo, né? O cartão do governo para poder fazer compras. O que eles fazem? Vão lá, depois de eleitos, vão lá
e usam. Então, eles simulam que estão ao lado do povo, beleza? Há uma simulação aqui de medidas que seriam, que o povo aprovaria, né? Eles simulam medidas que o povo aprovaria. Tranquilo? Vamos lá. Então, a alternativa que fala sobre simulação, sobre isso, vamos lá. Prática de quem simula defender interesses das pessoas com menos recursos econômicos. Ela defende os interesses. Não vou usar isso, não vou usar aquilo, né? Meu povo me ama. Para que, né, uma pessoa que me odeia, para 200 milhões de brasileiros que me amam? Não é isso? Quase Suzana Vieira. Não é isso? De modo a conquistar-lhes aceitação e simpatia. Não é isso? Há uma simulação para conquistar simpatia do povo. B, comportamento subserviente daqueles que se propõem a exercer influência. Não, sobre a atitude das pessoas de todas as classes, não quer exercer influência sobre nenhuma atitude de ninguém. Modo de os partidos políticos estabelecerem relação direta com a população carente, relação direta. Até existe uma relação direta, mas não é só com a população carente. Né? O populismo está relacionado à massa, né? Principalmente os desassistidos, a população carente, né? Mas não é só com a população carente, a fim de obter mais apoio. Modo dos partidos políticos também, a gente pode até falar aqui que a pessoa está relacionada ao partido político, mas não é o partido político que impõe isso à pessoa, geralmente. Né? É a pessoa que toma uma atitude populista, beleza? Então é a prática de quem simula, tranquilo? Beleza? Porque talvez você possa marcar aí a alternativa C. Então, por isso eu estou te explicando. Tranquilo, meu anjo e minha anja? D. Forma como as massas populares se sentem diante do autoritarismo exercido pelas classes mais favorecidas. Em nenhum momento, não é medida autoritária, é medida populista. Ao contrário. Vamos lá. 12. Que o recado da gestão Carmen Lúcia possa ir além do plano simbólico. O que significa ir além do plano simbólico? Ir além do plano simbólico é ir além daquilo que ela fez, né? É algo que se perpetue, né? Que apareça em outras ações. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó, a resposta. Que atitudes como as de Carmen Lúcia possam se tornar frequentes, reais, sejam comuns no nosso dia a dia. Não só essa atitude tem que ser feita todo dia, pelos políticos principalmente. Beleza? Próxima questão. Estudo 2. Vamos para as perguntas primeiro. Né? A estratégia argumentativa empregada no texto para defender a tese de que há contradições quanto ao posicionamento sobre a maioridade penal é que, vamos lá, tem que ler o texto, pede para a gente ler o texto, então tem que voltar, vamos baixar aqui, ó, texto 2. Equívocos e contradições. O debate sobre redução da maioridade penal, por ser um tema novo no Brasil, está patinando em dois equívocos. Tanto os que são a favor, quanto os contrários, reagem pressupondo que adolescentes seriam julgados como adultos e cumpririam penas e penitenciárias de adultos. Não é assim. Né? Então, vamos ver qual a alternativa que fala do posicionamento. Né? Aqui, ó. É a alternativa B. Os que são a favor e os que são contra essa ideia supõem que os infratores seriam submetidos a julgamentos exatamente iguais aos de adultos. Né? Não é assim que o texto fala. Então, esse é o posicionamento, né? Essa é a contradição. Tem uma contradição aí. Peraí, calma aí, tá tudo errado isso aí. Entendeu? Beleza? Então, a alternativa letra B. Eu não vejo, né, outros grandes problemas nas outras alternativas que vão fazer vocês assinalarem ao contrário. Isso. Beleza? Tranquilo? 14. Vamos lá. Por que o texto é considerado um editorial? Eu falei antes, né? Resposta. É considerado um editorial uma vez que não expõe os fatos de forma isenta, ou seja, defende uma opinião.
defende uma opinião. Né, um ponto de vista que costuma ser, né, da bancada, de quem faz a editoração desse jornal, beleza? Tranquilo? Né? Ela responde, por exemplo, pelos grupos Globo, pelo grupo Band, né? Costumam publicar esses editoriais falando sobre a publicação do grupo, beleza? Da empresa. Então depende dos interesses políticos e econômicos dessas empresas. 15. Justifique o uso do presente do indicativo no texto 2. Né? O presente do indicativo é uma forma de aproximar o leitor ao texto, de aproximar o leitor à informação, como se os acontecimentos postos ali estivessem acontecendo no momento da leitura. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O texto jornalístico pode usar várias técnicas conforme a mídia ou apresentar diversos tipos e gêneros de redação. Pode ainda aparecer como notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica ou coluna especializada. Por exemplo, qual a diferença principal de objetivo entre o texto noticioso, informativo, e o texto do editorial, opinativo? São eles a mesma coisa? Podem ser misturados na sequência dos parágrafos? Vamos lá. Né? O gênero textual notícia é informativo, ou seja, busca apenas apresentar de modo imparcial, porque, como eu já falei aqui várias vezes, diversas vezes, nas outras aulas, é que o texto noticioso, a notícia, é um texto informativo que tende à imparcialidade. Ou seja, tender à imparcialidade é que geralmente é imparcial, às vezes não. Por exemplo, a mesma manchete, quer dizer, o mesmo fato publicado no Meia Hora, né, tem uma manchete. O mesmo fato publicado no Globo tem outra manchete. E também ocupa um espaço na capa do jornal. Né? Qual a notícia que essas bancadas, que essas editoras, esses grupos querem dar foco? Né? Então, o jornal tenta ser imparcial, apenas informar algo de que é necessário para a população. Beleza? Que é um fato de interesse público. O gênero textual editorial, por sua vez, é opinativo. Já tem uma diferença aí. O noticioso é informativo e um é opinativo. Ou seja, busca apresentar o posicionamento de um grupo, o qual detém a produção de um meio midiático. Né? Grupo Globo, Grupo Band, Grupo Record, Grupo SBT. A emissora, né, costuma publicar editoriais para defender seu ponto de vista, seu posicionamento. Mas nem sempre é assim. Né? Costuma, então, ser parcial, não é isso? A notícia e o editorial, dessa forma, diferem-se devido ao quê? A finalidades diferentes. Beleza? Tranquilo? E não costumam, o quê? Se misturar na sequência dos parágrafos. Beleza? Os fatos no editorial são utilizados como argumentos, ao contrário da notícia, que é apenas relatar, informar a população sobre algum acontecimento de interesse público. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Se tiver, né? Vamos lá. Tem sim. Aqui. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é, vamos lá, o editorial tem uma função textual, né, tem uma finalidade, né, uma função social, tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? Nem precisa ler o texto. Vamos lá. Apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo? Não. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal? Não. Provocar a indignação dos cidadãos
por força dos argumentos apresentados? Não. D. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública? Sim, né? Essa é uma função social, né? Uma finalidade social do editorial. Interpreta criticamente, né? Dá uma opinião de um grupo, geralmente, e que seja relevante para a opinião pública. Um assunto político, um assunto econômico, né? Por exemplo. Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. Previamente apresentada, não. Né? Talvez é algo novo. Não necessariamente. Né? Trabalhar uma informação previamente apresentada com base do autor da notícia, nem sempre é com base no autor da notícia também. Né? Pode ser com base no grupo. Né? Novamente, com base nos interesses políticos e econômicos de uma emissora, de uma bancada, né? De jornal. Beleza? Tranquilo? Então, a alternativa é a letra D. Show? Vamos lá. Vamos ler as questões primeiro antes de ler o texto. O editorial é um artigo breve que ocupa um lugar preferencial nos jornais. Sim. Sobre esse tipo de texto, a única informação inadequada é a que, vamos lá, o editorial costuma ter a linguagem formal, não é isso? Destinada a um público específico, né? Vamos lá. Comenta um fato que se destaca no momento político, pode ser. Aparece sem autoria declarada, podendo mesmo ser redigido por várias pessoas, pode ser. O autor, ainda que não identificado, escreve como se fosse a consciência do jornal, pode ser. Marca a linha de atuação política do jornal? Pode ser. Procura uma comunicação rápida com os leitores, daí sua coloquialidade linguística? Não. A linguagem do editorial é formal, trabalha na norma padrão da língua. Beleza? Então, a alternativa inadequada é a letra E. Vamos lá. Próxima alternativa. Próxima questão, na verdade. Né? Fiquei com a alternativa na cabeça. Né? F, a alternativa F, vamos lá, eu brincadeira, 19. Os editoriais mostram diversos modelos. Nesse caso, do editorial de O Globo, o editorialista adota uma atitude, vamos lá, tem que ler o texto então. O tempo passa e a polêmica reforma política que tenta tramitar na Câmara, que tenta passar na Câmara, continua a desafiar a capacidade de os políticos construírem consensos mínimos. Alguns, também por justa pressão da sociedade, se mostram inatingíveis. Caso da proposta assintosa de se reservar 0,5% da receita corrente líquida, hoje 3,6 bilhões, dinheiro retirado do contribuinte em meio à grave crise econômica, para financiar campanhas antes sustentadas por contribuições de empresas pelo Caixa 1 e Caixa 2. Né? Aqui a gente tem uma interpretação, né? Autoritária, supondo que os leitores aceitem passivamente o que tem a dizer, não tem autoritarismo, ele só está informando, interpretando. Né? Distanciada dos fatos, evitando emitir juízos de valor sobre o fato comentado. Não é distanciada, nem evita emitir juízo de valor, né? Ele fala polêmica, né? Reforma. Tem um juízo de valor. Quando eu falo que é polêmico, eu estou dando uma opinião, estou adjetivando, estou caracterizando aquilo, uma opinião. Não tem evitar juízo de valor. Corporativa, mostrando claramente que se trata de uma opinião ideológica do jornal. Não, se talvez fosse uma opinião ideológica do jornal, talvez fosse assinada ali. Segundo o grupo, Globo, né? O Globo afirma, reafirma, costuma aparecer isso quando reafirma uma posição ideológica do jornal. Não que esteja distante de uma posição ideológica, né? Porque dificilmente um jornal vai publicar um texto com o qual não concorde. Não é isso? Dificilmente. Né? Mesmo assim, não é corporativo. D. Interpretativa, fornecendo ao leitor informações necessárias ao entendimento do tema focalizado. Sim, ele dá informações nessa parte do editorial. Ele só informa, né, dando alguns juízos de valores, como o adjetivo polêmico. Didática, explicativa de várias faces
da questão com indicações do caminho correto. Ele não dá intervenções, não é de forma didática, porque você precisa entender sobre o tema para o quê? Discutir. Não é didático isso, não tem uma aprendizagem profunda sobre isso, né? Talvez só alguém que já conheça sobre isso consiga ler que tenha vontade de ler e consiga ler de forma que aprenda, né, de forma clara e objetiva esse texto, beleza? Então depende do lugar social que a pessoa ocupa, beleza? Então a letra aqui é a letra D, tranquilo? Show? Eu espero aí que vocês tenham entendido o que é um editorial nesses exercícios de revisão, né? O editorial tem um ponto de vista que costuma ser do grupo, da empresa, né? Quer informar, sim, ele quer informar, mas o que, gente? Dando suas opiniões, beleza? É um texto que circula na plataforma jornal, online, jornalística. Tranquilo? Show? Beleza? Tranquilo e favorável? Pegaram a visão? Então é isso, meus anjos e minhas anjas. É um prazer sempre estar com vocês e tamo junto. Abraços e até a próxima.